Nossa conversa antes do intervalo, né? Nós falamos de alguns conceitos importantes, territórios, limites territoriais, fronteiras. Falamos da fragilidade que as fronteiras do Brasil em relação aos seus vizinhos. Então, tudo isso foi fundamental para que a gente chegasse até esse momento e entender essa primeira parte da formação territorial brasileira. Falamos dos fatores que acabam demarcando essa primeira ocupação no litoral. Ela tem a ver principalmente com a necessidade da metrópole em atingir um interesse exploratório diretamente, bastante eficaz. Então, percebam que, enquanto a vertente espanhola se encontra num intenso processo de exploração mineral, já logo de cara, os portugueses não tiveram essa sorte, tá? Logo de imediato. Então, levou quase um século para que eles pudessem se interiorizar de maneira mais efetiva e atingisse o objetivo direto da coroa portuguesa, que era a exploração mineral, que dava mais rentabilidade econômica na época. Mas não quer dizer que não houve um processo violento e exploratório durante esse período. Lembremos que a implementação, primeiramente, da exploração madeireira, né? Vocês estudam lá desde a terceira série com a titia Teteca a questão do pau-brasil, né? Não, vocês tiveram ciências sociais, estudos sociais, não existe mais isso, né? Tô meio velho, né? Antigamente, quando eu era criança, tem um tempo já, tem um tempo, não muito, tinha uma disciplina chamada estudos sociais, né? Que era história e geografia. Aí eu lembro dessa primeira atividade exploratória, os portugueses exploravam para o Brasil para conseguir retirar o material para o tingimento dos vestuários na metrópole, né? E aí vocês não tiveram essa experiência, mas eu tive, e aí vocês tiveram geografia e história direto. Então, nesse primeiro contexto, a atividade da exploração madeireira ela foi a primeira atividade realizada pelos portugueses. Então, só lembrando, vocês sabem a origem da palavra brasileiro? Vocês sabem a origem? Tem alguma ideia? Nunca mencionaram para vocês? Durante o período do século XVI, brasileiro era aquele que vinha da metrópole para a colônia para explorar o pau-brasil. Ou seja, a origem da palavra brasileiro vem daí, daquele que vinha explorar. Daí, é essa a origem da nossa terminologia, da nossa identidade nacional, né? Então, o brasileiro vem dessa origem, aquele que tinha um processo exploratório. E a partir daí, como não tinha uma rentabilidade econômica, somente a exploração do pau-brasil naquele contexto, outras modalidades estavam sendo testadas, né? Tentou-se plantar outros gêneros agrícolas além da cana-de-açúcar, só que a cana-de-açúcar foi a que mais teve eficácia. Então, a partir daí, você tem a implementação do cultivo da cana-de-açúcar e um início de um processo de uma pecuária ainda incipiente como principal forma de atividade extrativa no Brasil. Primeiro, a monocultura da cana-de-açúcar e a atividade da pecuária sendo desenvolvida como forma de complementação não só de fornecimento de carne, mas também de algo rentável, né? Isso vai perdurar do século XVI ao século XVII. Então, são 2 séculos em que a ocupação territorial no Brasil ela vai se permanecer no litoral majoritariamente. Então, o que acontece? Durante quase 30 anos, ou seja, então aqui, esse período, ele vai ser visto, essa região, na verdade, no Brasil, ela vai ser vista como pouco olhada com carinho, assim, muitas aspas, pela coroa portuguesa, né? Porque eles não acharam de imediato o que eles queriam objetivamente, que era a extração mineral, que era o ouro ou a prata. E o que eles vão fazer? Vamos tentar realizar outra atividade aí, vamos ver o que dá pra gente aí. E aí nesse processo,
você tem 30 anos, ou seja, você tem um hiato de 30 anos, aonde não foi constituído aqui, ó, um território luso brasileiro, nenhum poder político, pois não havia interesse imediato da coroa portuguesa em explorar os novos territórios, já que a rota para as Índias possibilitava um comércio mais lucrativo, ou seja, ainda estava virado, ou seja, estava mais interessado com as Índias orientais, não com as Índias ocidentais. Nesse contexto aqui, a coroa portuguesa estava interessada. E essa posição da coroa portuguesa, ela só vai ser, só vai sofrer um giro, uma mudança, a partir de quê? De outros grupos populacionais, outros povos que também queriam dominar novos territórios nessa região. E aí você tem os franceses, os holandeses, os ingleses, que vão passar também a se lançar ao mar e buscar novas áreas de ocupação aqui na região do chamado Novo Mundo, né? Então, a partir de 1530 é que você dá, de fato, a uma ocupação mais eficaz a essas primeiras invasões holandesas e francesas aqui no Brasil. E aí você tem, a partir de Martim Afonso de Souza, que ele vai implementar uma colônia mais fixa, um posto mesmo de controle mais rígido. E aí você vai ter a formação da Vila de São Vicente, que vai dar origem mais para frente ao estado de São Paulo, isso bem mais para frente, tá? E aí como é que eram feitas essas, que vocês já estudaram isso no 7º ano, essa distribuição de terras? Como é que você... eu quero vir para cá, lá, Florencio aí. Bom dia, Florencio. Como é que se dava essa situação? Havia já em Portugal a lei chamada de Seis Marias. Vocês já estudaram isso, lembram disso, né? 7º ano, Seis Marias. O que era a Seis Maria? Era uma doação de terra dada pela coroa portuguesa, que já existia em 1375 na Europa, já na metrópole, onde a coroa dava ao trabalhador um controle de um período dessa terra, e esse trabalhador entregava parte da sua produção para a coroa. Então, essa mesma lógica do governo sesmarial vai vir aqui para a colônia, tá? Com aqueles que já tinham uma capacidade econômica de realizar essas atividades agrícolas, tá? Então, vai se promulgada também a lei sesmarial aqui na colônia portuguesa, no início do processo de formação territorial do Brasil. Então, essa base das Seis Marias vai fazer com que as primeiras áreas pudessem ser ocupadas dentro do território brasileiro. Então, desde a região da Zona da Mata até a região de São Vicente. Então, vai ser as primeiras áreas em que vai se receber esses primeiros núcleos populacionais. Para quê? Para facilitar o controle. Ou seja, que fosse possível a administração da colônia pela coroa portuguesa. Então você tem esse primeiro controle político administrativo. Não só bastando a doação de terra pelas Seis Marias, o que faz a coroa portuguesa, que já estudaram lá, as capitanias hereditárias, que é o primeiro organismo político administrativo que vai fatiar parte do litoral brasileiro em áreas retilíneas, tá? A partir do litoral até o meridiano de Tordesilhas, que era a linha imaginária que se constituía as áreas que eram de posse portuguesa até aquele prezado momento. E como é que era feito esse processo? É feito um documento, né? Uma carta de doação, ou seja, eu te concedo esse controle desse território, mas não se esqueça que é meu, tá? Isso aqui, ó, é meu, você está administrando para mim, mas quem tem a posse sou eu. E aí você tem o quê? Os 12 capitães donatários, ou seja, aqueles que tinham a responsabilidade de administrar esses territórios cedidos pela coroa portuguesa. Então, além não só de realizar o controle e a administração, as capitanias hereditárias tinham que fazer o quê? Fomentar a colonização, ou seja, trazer mais pessoas para trabalhar nessas áreas, tá? E a partir de seus recursos próprios. Se você é pobre, ferrado na metrópole, nem vem para cá, pode ficar por aí. Você não tem direito a acessar
essa região não, pode ficar por aí. E aí como é que se fazia essa mensuração de quem era rico e de quem era pobre naquele contexto? Aquele que tinha maior controle de pessoas sob sua posse, pessoas que eram escravizadas. Então, se você era um senhor de posses, que naquela época, na verdade, era o controle sobre a vida e a gestão dessas pessoas que sofriam por essa escravização, você tinha o direito a uma carta de doação, a uma administração de uma determinada área aqui na colônia brasileira. E, a partir daí, não só a administração, a implementação de atividades de vinda, de fixação dessas áreas, vamos achar uma atividade econômica que dá uma vantagem, né, para nós. Nós não vamos pagar por esse trabalhador e ele é facilmente substituído. Vocês têm ideia de quanto era o tempo médio de uma pessoa que trabalhava no engenho de açúcar? Vocês têm ideia? Trabalhava forçado? Açoitado? Eu ia falar 14 horas. O trabalho médio era de 16 horas por dia, o trabalho. Era 16 horas por dia. A vida média de uma pessoa que trabalhava no engenho de açúcar era de 3 anos. Então, era uma mão de obra gasta de uma forma muito, eu acho, muito sei lá, voraz. 20 horas, sei lá, uns 16, 18. Mais de 16 horas, era quase 20 horas, é quase isso, eu não tenho o número exato. Sendo que essas pessoas trabalhavam muito, se alimentavam muito mal e eram constantemente violentadas, açoitadas. Para quê? Para se produzir mais açúcar. Então, você tinha uma lógica já capitalista, mercantil muito intensa aqui, tá? Na colônia, que mandava esse açúcar, que era altamente valoroso na Europa, tá? Não sei se vocês sabem, durante o século XVI, os casamentos, os dotes de casamento que muitas dessas que essas famílias recebiam quando se casavam suas filhas eram lotes de açúcar, porque era altamente valoroso naquela época. Era uma forma de pagamento, né? Pela concessão e o casamento com a filha, sei lá, de determinado nobre, né? Isso era muito comum. E a partir daí, esse controle já estabelecido pelas capitanias hereditárias, já uma certa regulação pela coroa portuguesa, você tem ali o estabelecimento já de um governo geral. Alguém precisa guardar isso aí, né? Não é cada um capitão dono de si sem uma visão e um controle mais específico. Vamos tentar regular isso aí. E aí você tem o surgimento do governador geral, que em 1548. Então, 1530 começa o processo de doação de terras pela carta de doação. Em 1548 já tem um governador geral que tutela todos eles, ou seja, como se fosse supervisor. Tô passando aí, ó. O que você tá fazendo aí, fulano? Tá produzindo? Tá financiando a fixação nessas áreas? Então tá tranquilo. Então, o primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza, depois vem Duarte da Costa e depois o Mendes Sá. Esses três constantemente guerrearam para inviabilizar qualquer tipo de ocupação, tá, que não fosse portuguesa nessa época. Ou seja, Tomé de Souza combateu a ocupação holandesa e francesa, Duarte da Costa também, e o último foi Mendes Sá, que teve ali um combate direto com os franceses e com os holandeses no litoral nordestino. Se vocês, não sei quem já foi a Recife ou conhece um pouco da história, a Recife tem duas grandes partes, né? A cidade baixa e a cidade alta. A parte de Olinda, dentro do Recife, é a área que ainda guarda resquícios da ocupação holandesa, tanto de forma arquitetônica, tá, como de alguns valores culturais dentro da região de Olinda, tá? Então você vai ver grandes casarões que são resquícios dessas marcas na paisagem dessa ocupação holandesa durante esse período. Então, a partir daí, você tem já o quê? O controle mais eficaz do território, o estabelecimento de políticas centralizadas pela metrópole a partir de um governador geral. Então, só para a gente recapitular,
pergunto a vocês, o nosso modelo de colonização foi de exploração ou foi de povoamento? Foi de De exploração. exploração. De Exatamente. povoamento Exato. foi tipo o do norte. Exatamente. A nossa lógica sempre foi de exploração e continua até hoje. O modelo agrarista, mercantil, exportador. Vou falar isso mais à frente com vocês. Então, a nossa lógica de atividades de exploração de terras, ela permanece até hoje. E isso foi as bases para a consolidação, tá? E a ratificação, principalmente, dos primeiros núcleos populacionais aqui no caso brasileiro. E aí, é aí que já começam os primeiros problemas dentro da estrutura fundiária brasileira. Quando a gente for falar na folha de estrutura fundiária do campo brasileiro, vocês só vão entender por que o Brasil é um país que pessoas têm áreas do tamanho de um estado do Rio de Janeiro, sem você não compreender como é que se deu a estrutura fundiária brasileira, como é que foi feita a distribuição de terras no Brasil. Primeiro tem o processo colonial. Só pessoas que tinham dinheiro e posses que eram escravos naquela época podiam ter terras. Depois, isso é ratificado em 1850, com a primeira lei de terras no Brasil. Mas isso é conversa mais para frente, só estou antecipando para que vocês possam entender que os graves problemas de acesso à terra no Brasil é oriundo do processo colonial. Sem esse percurso que a gente está fazendo, vocês não vão entender por que você tem 2% da população brasileira que concentram mais de 80% do território brasileiro, das terras agricultáveis no Brasil. Eu estou dizendo, 2% da população brasileira concentram mais de 80% das terras agricultáveis no Brasil. Como assim? Período colonial. Sem isso vocês não entendem, tá? Então, a partir daí, essa atividade da exploração da cana-de-açúcar, ela vai ser muito voraz, ela vai ser extremamente intensa durante 2 séculos, tá? Século XVI e século XVII. Ela só vai dar uma minguada, ou seja, vai dar uma diminuída por conta de quê? Eu não falei dos holandeses que foram expulsos do Nordeste? Eu não falei com vocês agora há pouco? O que os holandeses vão fazer? Nesse processo de saída do litoral nordestino, tá? Deixa eu voltar aqui. Os holandeses, tá? Eles vão para a região da América Central. Chegando lá, eles entram em conflito com os espanhóis, vencem os espanhóis numa guerra, se eu não me engano, na República Dominicana, hoje que depois se divide, né? Martinica e República Dominicana. Eles ocupam esse território e começam também a implementar o modelo de agricultura de cana-de-açúcar. E aí a cana-de-açúcar brasileira, durante o período colonial, perde o quê? Perde seu valor porque se torna menos competitivo. E aí a coroa portuguesa, precisando garantir a sua rentabilidade, fala assim, olha, temos que realizar um outro empreendimento violento e brutal para a exploração da nossa colônia, que naquela época era a colônia mais rentável portuguesa. Portugal tinha outras áreas sob seu domínio, mas naquele contexto, daquele período do século XVI e XVII, era a colônia mais interessante. É a que dava mais lucro viável naquele contexto. E aí você vai ter o quê? A implementação... Lembra quais são os 3 vetores que eu falei com vocês lá no começo da aula? Catequese jesuítica, expansão do gado e bandeirantismo, né? Não falei isso com vocês? A Bia parece... Verdade, eu vou anotar isso, cara. Eu vou anotar isso, na moral. Pera, fala de novo. Ó, catequese jesuítica, bandeirantismo e expansão do gado. 3 vetores fundamentais, tá? 3 vetores. Anotaram? Pera, 3 vetores pra quê? Eu tava escrevendo. Ah, sim. 3 vetores espaciais importantes para a formação espacial brasileira. Uhum. Clarice, tudo certo até aí? Aman, tranquilo? Foi? Então de boa? Florencio, tá aí? Você tá viva, minha querida? Quer ver? Não respondeu. Tá me ignorando. Normal. Então, seguindo essa lógica, então,
quando a gente fala que essa atividade do açúcar, ele perde importância, não quer dizer que ele não deixa de existir. A gente vai chegar mais à frente e que vai entender que eu vou mostrar um mapa para vocês que o processo de formação territorial brasileiro também sempre esteve associado a ciclos econômicos. Como assim, professor, ciclos econômicos? Eu não sei se aqui nessa parte já tem um mapinha, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse mapa aqui, ó. Deixa eu só mudar, peraí, deixa eu só mudar aqui. Peraí, meus queridos. Deixa eu só mudar aqui, vocês me permitem. Depois a gente volta. Deixa eu dar um... Todo mundo se recorda de Capitania Hereditária, não preciso reforçar isso não, ou preciso? Só pra mim não ficar com essa dúvida com vocês. Não, por mim tá beleza. Eu acho que tá de boa. De boa? Tá. Deixa eu só O quê? Não, sobre as Capitanias Hereditárias, todo mundo se Ah, lembra não. Ellen macetou isso na nossa cabeça, na moral. Então já tá... F Ellen. Já tá tranquilo. Deixa eu só... Que travou aqui, peraí. Professor, Oi, sim. eu esqueci o que você tinha. Tipo, qual era o tema dos três negocinhos que você falou. Repito. Eu achei que eram 3 vetores. É, tipo, mundiais. tem os três, só que qual é Ó. o tema que você falou? 3 vetores da formação espacial brasileira. Três. Ai, formação. Formação. Apareceu aí o mapinha pra vocês aí, eu acho. Sim, né? Da formação o quê? Espacial. Espacial brasileira. Ah, tá, obrigada. É um mapa e um gráfico. Esse mapa aqui. Vai aparecer agora, vai aparecer Quero agora. que vocês prestem atenção nesse mapa aqui. Ó. Vou dar um zoom aqui. E voltar aqui pra vocês. O que acontece? Eu não acabei de dizer pra vocês que durante o século XVI e XVII foi o período de uma grande atividade da exploração da cana-de-açúcar. Natália, microfone. Da cana-de-açúcar e conjuntamente com a atividade da pecuária. Por que eu estou falando isso para vocês? É porque a formação do território brasileiro, ele também vai acompanhar as chamadas áreas econômicas mais importantes durante os séculos. Ou seja, naquele contexto, durante boa parte, durante o período colonial, não se havia conexão intensa, havia, tá? Porque tudo isso vai se dar a partir do quê? Da expansão da pecuária. É a pecuária que vai gerar os processos de interiorização para dentro da colônia naquela época, já no século XVI e meados do século XVII. Como é que vai se dar esse processo? Eles vão acompanhar essa atividade pecuária nas margens dos rios, ou seja, nas calhas dos rios, nas suas margens, nas partes mais baixas, a pecuária vai ser instalada, tá? Para quê? Gerando pontos de conexão entre as áreas litorâneas e as áreas mais interioranas naquele contexto durante o século XVI e XVII. Vocês estão vendo aqui nesse mapa, aqui nessa legenda, ó, ciclo do ouro, drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária. Aí tem aqui, ó, eixo de expansão da pecuária. Eu falei para vocês que a pecuária era um vetor da formação espacial brasileira, né? Um daqueles 3 vetores. Como é que ela vai incidir? Ela vai partir nesse sentido aqui de leste a oeste, depois no sentido norte-sul, partindo de Salvador em direção a outras partes do Nordeste e em direção a Salvador, as áreas agora que a gente chama das grandes Minas Gerais. A gente vai falar isso mais à frente. Por quê? Esse transporte desses animais, eles vão ser fundamentais para quê? Para a produção de carne, para que pudesse também ter uma diversificação de outros gêneros alimentícios, tá? Para se alimentar a população naquele período, naquela região ali, que vai ser, durante o século XVII, mais interiorizada a partir do estabelecimento da coroa portuguesa, de que, olha, precisamos conter as revoltas indígenas, tá? E localizar esses pontos de interesse econômico voltado para a atividade da exploração mineral.
E aí, isso vai acabar gerando esse deslocamento, tá? Dessa criação desse gado extensivo, ou seja, é esse gado criado solto, tá? Não é um gado criado de forma confinada. Eles vão sendo transportados ao longo do processo do bandeirantismo, tá? Porque o bandeirantismo tinha, eu falei para vocês, tinham dois movimentos: aprisionamento e contenção de revoltas. Só que dentro desse processo você também tinha a tentativa de descobrir ouro nessas regiões. Quando se encontra ouro na região ali, que hoje a gente conhece como Diamantina, Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, todas essas cidades da região central do estado de Minas Gerais, elas vão ser ali os grandes vetores agora, a partir do século XVII para o século XVIII, econômico da coroa portuguesa. Mas a princípio, até aqui, nós estamos falando do século XVI e século XVII. Então estou martelando com vocês aqui para que a gente possa entender isso. Então, esse movimento da formação territorial brasileira vai seguir esse movimento. Enquanto o gado, ele interioriza para dentro do território brasileiro, os jesuítas vão seguindo aqui o processo no litoral, como está bem mostrado no mapa aqui. Os jesuítas vão fazer isso aqui. Vão percorrer todo o litoral brasileiro, tentando catequizar essa galera que está aqui no interior e trazer para o litoral. Para quê? Para facilitar o controle, para impedir as revoltas que naquele contexto eram muito intensas durante o século XVI e XVII. Então, os missionários católicos jesuítas vêm para pedido da coroa portuguesa, e depois você tem a chegada também de imigrantes protestantes. Eu não sei se já falaram com vocês, acho que eles já devem ter falado. Grande parte dos latifundiários da cana-de-açúcar brasileira, na região da Zona da Mata, eles são oriundos de cristãos convertidos. Vocês lembram quem são os cristãos convertidos na Europa? Quem eram principalmente? Vocês lembram disso? Ou não se recordam? Eu não lembro, não. Não? Eu lembro não. Dessas frases assim não. Tá. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu só botar minha cara aqui para vocês. Então, durante o século XIV para o XV, tá? Você tem a perseguição religiosa dentro da Europa muito intensa. Só vou dando, colocando essa anedota para vocês possam entender. Você tem a chamada Inquisição. Lembram disso, a Inquisição? Uhum. Então, a Inquisição fazia o seguinte: se você tinha algum tipo de prática que fosse distoante ao catolicismo, tu ia para a fogueira. Não era isso? Ou era enforcado, né? E aí, como é que você adentrava e não era enforcado nem queimado? Você tinha que se converter. Naquela época, Portugal e Espanha tinham uma ocupação judaica muito forte. Então, os cristãos convertidos são os judeus, que vêm para o Brasil convertidos, tá? E começam a realizar a prática da atividade da exploração da cana-de-açúcar aqui no litoral brasileiro. Tanto é que um judeu de família judaica foi recentemente presidente do Senado brasileiro, Daniel Alcolumbre. Ele é de família judaica. Bruno, Oi, sim. geralmente falavam que os judeus eram muito ricos. Será que era porque, por causa dessa parte da cana-de-açúcar, que eles plantavam cana-de-açúcar, eles eram, senhores de terra? Sim, aqui no Brasil, sim. Eram esses sujeitos mesmo. Eram eles que tinham esse controle econômico territorial aqui no Brasil, que vieram de lá convertidos, tá, para o catolicismo e passaram a implementar as atividades de produção agrícola monocultura aqui na região do Nordeste. Então, isso é muito... isso ocorreu muito aqui no litoral brasileiro. E aí, eu falei de um vetor, né? Falei da pecuária, falei do segundo, da catequese jesuítica, que tira a galera do interior, traz para o litoral para tentar minimizar essas rebeliões, sendo que nesse mesmo contexto, no século XVI e XVII, vocês sabem como é que ocorrem a substituição
se ele falou com você, do trabalho forçado indígena para o trabalho de pessoas escravizadas da África? Vocês têm uma ideia como é que foi isso? Vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Bartolomeu de las Casas? Ele é um sujeito muito conhecido, tá? Na história. Ele era se não me engano, acho que ele era padre em Portugal. Ele era Bartolomeu de las Casas e um outro camarada, não lembro o outro nome do sujeito. Eles começaram a debater lá na Europa, na metrópole, se os indígenas tinham alma ou não. Se eram seres que tinham alma ou não. Se eles eram seres que tinham alma, eles não poderiam ser escravizados. Eles deveriam ser convertidos, né? Aí tinha um debate, se tinham alma ou não. Se eles não têm alma, então eles são animais. Se são animais, podem ser escravizados. Aí tem toda uma discussão, e aí decide-se que os índios têm alma e precisam ser catequizados, precisam ser convertidos à fé cristã. E aí é que você tem a mudança, né? Sai de uma população indígena que estava sendo aprisionada e sendo torturada de forma intensa durante o processo da implementação da cana-de-açúcar e substitui por uma outra mão de obra. Você começa a importar trabalhadores forçados da costa da Guiné, da costa africana, que vem para o Brasil e se torna essa mão de obra principal nas lavouras de cana-de-açúcar, para café, mas também vai ser mais para frente. Então, essas atividades que esses processos, essas historinhas, esses contextos que vão formar o espaço brasileiro, vão formar a população brasileira que a gente vai ver mais à frente, são esses elementos. Sem isso a gente não consegue compreender. E aí eu queria chegar com vocês, nesses restantes finais que a gente tem de aula, para falar das bandeiras. Alguém aqui assiste a TV Bandeirantes? Ou já assistiu? Tem o hábito? Já assisti, mas não assisto não. Pô, não passa nem mais um Dragon Ball pra dar uma aliviada. Antigamente passava Dragon Ball na Bandeirantes. Pô, era muito bom. Passa ainda, passa algumas animes bobinho, passa. Principalmente a Saga do Céu, é uma das melhores sagas do Dragon Ball. Mas voltando aqui, por que eu tô falando da Bandeirantes? É porque você tem uma emissora de TV nacional que utiliza, tem seu nome, fruto de um processo violento de extermínio e massacre de população indígena. Quando vocês forem a São Paulo, não sei se todos já foram aqui, em frente ao Parque do Ibirapuera, tem um monumento aos bandeirantes, gigante, imenso, muito bonito, mas porém pouco debatido sobre a questão da memória do que foi o bandeirantismo. Não se fala da violência que os bandeirantes praticaram, fala-se apenas que foram desbravadores, né? Que foram aqueles que interiorizaram o processo de ocupação territorial brasileiro. E aí como é que isso vai se dar? Eu falei para vocês que a cana-de-açúcar não estava dando rentabilidade, tá, para a coroa portuguesa. As tropas portuguesas militares não conseguiam resistir às táticas de guerrilhas que as populações indígenas realizavam no combate frente à resistência colonial, ou seja, então eles não conheciam as terras, os soldados portugueses, não sabiam percorrer pela mata. O que faz a coroa portuguesa? Começa a recrutar brasileiros, tá? Esses já dentro do processo de relação, população negra, indígena e branca europeia, que passaram já a nascer aqui, já na colônia, passam a recrutar essa população, que já tinham conhecimento sobre o território. E aí o que eles fazem? Vai lá, combate as rebeliões indígenas e no segundo momento, se tu achar um ouro, manda um alô aí, me manda um sinal aí, tá? Te dou aqui armamento, te dou aparato, te dou recursos para que você possa realizar esse processo. E assim foi. Então, os primeiros núcleos de partida do bandeirantismo, ele vai surgir
a partir do quê? Da vila de São Paulo de Paraitinga, de Piratininga, melhor dizendo, Paraitinga é outra cidade. São Paulo de Piratininga, que era até um contexto, era uma vila pobre, que tinha uma população escassa, tá bem aqui, ó, página 18, ó. Vou ler aqui, ó. Que vocês possam acompanhar junto comigo, ó. O povoamento de São Paulo de Paraitinga era uma vila pobre, com uma população escassa e miscigenada entre brancos e indígenas, que em busca de mão de obra para suas lavouras e metais preciosos, organizava expedições desbravando o sertão. Então o sertão era aquilo que estava distante aquelas primeiras vilas que já estavam sendo, que já haviam sido formadas naquele contexto durante o período colonial. Então, partindo de Taubaté, partindo da cidade de São Paulo de Piratininga, então essas bandeiras vão seguir em direção ao centro-oeste, ao norte do Brasil, seguindo os percursos. Vocês acham que eles iam nos caminhos aleatórios ou eles iam por um conhecimento já da população indígena? O que vocês acham? Eu quero um pouco de cada. Majoritariamente era o predomínio das rotas já utilizadas pelas populações indígenas. O que eles faziam? Eles aprisionavam essa galera, né? Aprisionavam e falavam, ó, me passa o caminho aqui mais rápido para poder chegar a tal lugar. E aí eles conseguiram absorver esse conhecimento e interiorizar em direção ao centro-oeste, ao norte do Brasil, chegando ali na região das Minas Gerais. Tem um mapa aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu passar aqui. Esse próximo mapa, acho que ele é importante. Ele talvez revela para nós aqui uma informação sobre o bandeirantismo muito importante. Deixa eu botar aqui, 18. Esse mapinha aqui, ó. Olha da onde partia a galera, da onde partia aqui, ó. Então saía aqui de Taubaté, partia aqui de São Paulo e ia gerando as conexões, né? Por aquelas rotas que tinham dois sentidos. Uma era a caça e aprisionamento da população indígena, outra em busca de ouro e diamante. Até que eles chegam até a região das Minas Gerais e se deparam com uma riqueza significativa que estava no campo superficial desses recursos minerais. Só para ter uma ideia, logo no começo da mineração no Brasil, se encontrava ouro na margem do rio. Isso era comum durante o século XVII. Isso era comum. Mas que isso foi sendo inviável por conta da forte exploração e passou a utilizar a exploração a partir das lavras de ouro, né? Que depois elas vão ser aprofundadas, mas isso é coisa da nossa aula sobre o século XVII e XVIII. Eu quero que vocês foquem nesse primeiro momento 16 e 17, que essas bandeiras elas não vão respeitar Tordesilhas. Estão vendo o mapa aí? Tordesilhas continua existindo, né? Mas não é uma divisão territorial entre Portugal e Espanha. Mas quem é que vai controlar o bandeirantismo? Não tinha ocupação espanhola na época no Brasil, em algumas regiões, principalmente aqui na região centro-oeste e norte, mais rígida. Então, eles conseguiram infiltrar e percorrer de uma maneira bastante rápida e eficaz a partir desse processo de captura da população. O que eles faziam? Capturavam, traziam para trabalhar nas lavouras ou nas atividades de mineração aonde eles encontravam esses recursos, né? Então, como eu falei para vocês, ó, no parágrafo aqui, ó, depois de bandeiras lá embaixo, várias das bandeiras chegaram a contar com patrocínio oficial, uma vez que a coroa tinha interesse de encontrar ouro e prata, ou seja, era a coroa portuguesa, ó, vai lá fulano, explora para mim, captura essa população e eu te pago por isso. Então, isso foi um processo mútuo de interesse, não só da coroa portuguesa, mas um processo individual desses bandeirantes, que era essa população mestiça que já tinha sido formada nessas parcerias, né? Então, muitas dessas atividades do bandeirantismo, o que eles fizeram? Estimulou a interiorização do território e a criação de uma série de vilas, ou seja, vários entrepostos
foram sendo criados, né? Então, pequenas vilas, pequenos aldeamentos, que vão sendo forjados a partir desse percurso da entrada no interior do continente, né? Do território brasileiro, que naquela época era extremamente inóspito, né? Era pouco conhecido. Então, foram os bandeirantes, de fato, que se aproveitaram de um conhecimento das rotas indígenas para adentrar o território, e foi gerando esses pequenos entrepostos de núcleos populacionais. Então, você tem ali você tem um balanço, você tem uma modificação na situação. Você sai do litoral e passa a interiorizar dentro desse processo de ocupação territorial. E praticamente foi o contato direto com os bandeirantes que praticamente dizimou grande parte da população indígena brasileira. Então, não só o contato direto, tá? O contato direto, mas por conta o desenvolvimento de doenças, mas o conflito diretamente. Então, 2 conferências foram importantes de ser reprimidas durante o século XVI e XVII. Deixa eu só pegar o livro aqui, para ser mais exato, que eu usei para falar com vocês, só para falar quais são as 2 conferências. Deixa eu pegar aqui. Vou até ler o parágrafo aqui com vocês. Aqui, deixa eu ver aqui. Catequese, deixa eu ver. Catequese, papapá, pipipi. Intermeso. Cadê? Cadê? Não. Ué, já passou. Aqui, ó. Aqui, ó. Seguidamente, derrotado em campos de batalha, primeiro pelos índios e organizado nas confederações dos cariris, e depois pelos negros escravos organizados nos quilombos de Palmares, ficou como grande símbolo, tá, de resistência à ocupação colonial. A elite governamental convoca os serviços do capitão de guerra Domingos Jorge Velho. Ele vai ser responsável de uma série de confrontos que combina com a derrota dos cariris, no caso, ou seja, a revolta dos índios cariris, e Palmares, encerrando um período de revolta entre índios e escravos do Nordeste que perduravam desde 1597. Ou seja, dentro de todo esse processo ocorreu a resistência entre esses grupos, entre população indígena, população quilombola que se fugia das violências da produção da cana-de-açúcar e iam para o interior como uma forma de reprimir o controle territorial, e que resistiram durante mais de 100 anos frente à dominação colonial portuguesa. Acho que eu queria falar mais aqui com vocês. Aqui, só para fechar, sobre a catequese indígena. Olha como é que eles agiam. A catequese indígena age em sentido ao contrário, seja territorial, seja culturalmente, executando a ação empreendida que via do Vale do Rio Paraná, terras antes dominadas pela coroa espanhola, onde vão instalar as missões guaraníticas, que serão objeto da ação da apreensão bandeirante, vinda do Planalto Paulista, que eu falei para vocês, de São Paulo, do Paraniti, São Paulo de Piratininga, estou confundindo as cidades, e intervenção jesuísta, ou seja, consiste em transferir as aldeias indígenas do interior para realocá-las em áreas do litoral, numa política de descimento e realdeamento das comunidades do Planalto nas áreas marítimas, que visa o quê? Localizá-las juntas aos povoados dos colonos aí instalados, facilitando o trabalho da catequese e oferecer ao mesmo tempo força de trabalho em efeito tampão para esses povoados. Ou seja, esses 3 vetores que eu falei para vocês vão ser fundamentais para a formação espacial brasileira. Até aqui, meus queridos, alguma dúvida, alguma questão? Só em que página você tá? Não. Isso aqui é o livro do que eu li, tá? É um livro que eu usei. Tá. Fique tranquila, tá? Eu só tô falando. É que eu tô marcando e você tava falando pra gente. Onde ele está? Tranquilo. Nem todo mundo tem apostila, né? Eu vou ver se eu printo essa página aqui que eu usei pra vocês e mando. E aí eu vou pedir que vocês façam as páginas específicas lá no print que eu vou mandar pra vocês. Pode ser? Combinado? Uhum. Vou printar
Aí até o final do dia eu mando pra vocês lá e a gente corrige na próxima aula, no próximo encontro, no mesmo horário, mesmo bate-canal. Combinados, meus pokémons raros? Amém, amém. Tá bom. Dimas. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço pela paciência e pela escuta. Sei que não é fácil nesse momento aula remota, mas agradeço. Até que tá normal. Cara, sério, tá melhor do que ano passado. Que bom, É, eu acho que esse ano a gente tá mais tranquila. que bom. Fico preocupado porque vocês estão no momento ímpar na vida de vocês. Delicado. Não ímpar, porque é momento de decisão de algumas escolhas, sabe? Então é importante... Bruno tava tão bom e você me lembra disso. Ué, não, é vestibular. Vestibular é importante, gente. Tava todo mundo tão calmo, aí ele me lembra de vestibular. Olha pelo lado bom, ele avisou que o buraco vai chegar. Melhor do que ser pego de surpresa. Exato. Mas assim, vai ser tranquilo, a gente vai levando aí no amor. Vamos tentar resolver algumas questões e preparar vocês para o vestibular. Isso que é o mais importante. Meus queridos, muito obrigado. Vocês estão descansados. Nos vemos na próxima semana, no mesmo Amém. Valeu. Amém, alguém falou amém. Amém. Salam aleikum, alaikum salam. Gerson, você tá lá, já tava lá nas Maldivas. Tchau, Clarice, aquela da Clarice. Tchau, Bruno. Tchau, Carol. Tchau, Larissa. Tchau, Bruno. Tchau, Naomi. Beijo no coração. Cadê Paranhos? Tchau, Paranhos.